UFC Tuivasa versus Tibura, com ressaquinha do UFC 299, hein? Vem com a gente agora. 3 tapinhas. Cavalheiros, brutamontes, donzelas desdonzeladas. Eu sou Fabiano Rampazzo, pisando mais uma vez aqui no octógono de 3 tapinhas, aquele podcast menos humilde da história da internet brasileira, para falarmos nesta edição do super, do imperdível UFC Vegas 88, Tuivasa versus Tibura. Agora sim dá para cravar que é um evento fraco no papel. Porque a gente sabe, né? Às vezes a gente se surpreende. Às vezes o evento tá fraco num papel, chega na hora do gol e as lutas são espetaculares. Vamos ter que esperar o sábado acontecer para crer, para aprovar. Inscreva-se aqui no nosso podcast, por favor. Habilita o sino, aqueles bagulho, o sino tocar para quando tiver. Habilita o sino, tá bom? Deixa seu like aqui, que é importante pra gente também. Comente, né? Vai lá no Spotify se você estiver no YouTube. Vem aqui pro YouTube se você estiver no Spotify. Porque estamos todos apostos. Do meu lado esquerdo, como sempre, Igor Meloto com 2 T's, a enciclopédia do MMA. E do meu lado direito, aqui no corner vermelho, João Menegali Barbie, o Capitão Carisma. Bem-vindo, Capitão. Capitão, é o seguinte... Ninguém aqui começa a falar nesse podcast se não for já para responder a pergunta capciosa. Cadê a risada do malvado aí? O capitão é o seguinte, tem algum garoto ou alguma garota do Capitão Carisma neste evento aqui, né, nesse UFC Vegas 88, impossível, que vale a pena a gente ficar de olho? Tem alguma luta, Barbie, que tá passando abaixo do radar, né, de pobres mortais como eu? Por favor, me deixe com mais vontade de assistir esse evento. Pô, eu vou dizer assim, soldados, para começar um bom dia a todos. Esse é um evento sem vergonha, mas em todo evento sem vergonha a gente encontra umas preciosidades. Pra mim, o main event moral, main event do povo, o main event carismático, eu diria, é a luta entre Christian Rodrigues e Isaac Dulgarian pela categoria dos pesos penas. Christian Rodrigues, alguns aqui já podem reconhecer, porque foi o cara que venceu o Raul Roda Jr., fenômeno de 18 anos. Também tirou a invencibilidade do Cameron Saaiman e o Isaac Dulgarian fez a estreia dele na última luta e até o momento está se demonstrando bem imparável, sabe? É uma luta entre prospectos que eu tô muito de olho já há algum tempo e, tipo assim, não tem como essa luta não ser boa. Um deles é um wrestler com altíssimo nível de atividade por cima, com ground and pound avassalador, uma passagem de guarda muito boa e o outro, Christian Rodrigues, é um boxeador muito experiente, muito eficaz, com boas combinações, boa defesa de quietos. O único problema do Christian Rodrigues, eu diria inclusive, é que ele fez o famoso desci de categoria, porém não desci, porque ele nunca mais bateu o peso. Então fica sendo essa coisa aqui na minha cabeça, que eu quero gostar do cara, mas ao mesmo tempo dá uma super preguiça desse povo que não bate peso. Entre outras, tem lutas interessantes nesse card sim, mas essa aqui é definitivamente a minha favorita. Muito bom, Christian Rodrigues mais uma vez como zebra, né, Barbie? E só faltou você fala pra gente qual que é o teu palpite pra essa luta, Barbie. Pô, mas essa aqui vocês vão ter que esperar o palpitão, porque nem eu sei. Eu ainda tô pensativo nessa, né? Porque o cérebro quer ir imediatamente de Isaac Dulgarian, mas aí eu lembro que o Christian Rodrigues passou as últimas 2 lutas neutralizando o jogo de grappling, de grapplers bem capazes como Raul Rosa Jr. e o Cameron Saaiman, também caras que eu considero como prospectos de elite. E o negócio é que o Isaac Dulgarian, até o momento, ele teve o jogo A dele dando certo em todas as lutas. Ele não passou o perrengue de ter um cara defendendo as quedas ou conseguindo se levantar do jogo de chão. Então, é uma coisa de o quanto que eu confio no jogo A do Dulgarian. Então, mas muito boa dica, Barbie. Ó, pra quem não acompanhou aí, o Barbie tá sugerindo pra gente ficar muito de olho na primeira luta do card principal, tá? Christian Rodrigues versus Isaac Dulgarian. E o senhor Meloto, a pergunta capciosa para o senhor é o seguinte: o vencedor da luta principal desse UFC Vegas pode ser, você
entende que vai ser o próximo adversário do Malhadinho? Ou você acha que o Malhado vai voltar para os meio pesados? Bom, eu acho que é possível, sim, que venha a ser o adversário do Malhadinho, porque em termos de ranking, o vencedor ali vai ficar um pouquinho abaixo do Jailton. Eles já são o 9 contra o 10º colocado do ranking dos pesados atualmente. Mas aí entra uma questão se o Malhadinho realmente vai continuar nos pesados ou não. Ele vem alternando isso, claro que agora ele engatou uma mini sequência nos pesados, mas ele pode tranquilamente descer de categoria. Nesse evento do último sábado, uma grande pergunta foi respondida, né, nessa derrota dele para o Curtis Blades. Ele levava as lutas para o chão porque ele confiava muito no jogo de solo ou porque ele desconfiava da trocação dele? Ele não acreditava tanto na trocação. Bom, quando você evita trocar com o Curtis Blades a qualquer custo, eu acho que você respondeu essa pergunta, né? Então, não que o Blades seja um pangaré em pé, mas todas as derrotas do Blades no UFC foram na trocação. É um cara que é conhecido mais pelo jogo de grappling. Então, se você não quer trocar com o Blades nos pesados, você vai trocar com quem? Você vai trocar com o Tom Aspinall, com o Pavlovich, com o Miocic? Embora eu acho que essa luta... Mas, Meloto, é o seguinte, na luta principal desse evento, a gente tem Tuivasa versus Tibura, certo? E aí pergunta se você acha que um desses dois, o vencedor dessa luta, poderia ser o próximo adversário do Malhadinho. Você não concorda que o Malhadinho seria favorito contra qualquer um dos dois, mesmo fugindo de trocação? Eu concordo. Mas aí vai bater na questão do teto dele dentro do UFC. Será que ele vai, ainda assim, achar que é nos pesados o caminho para continuar? Olha, todo mundo que eu pergunto e todos os canais de YouTube, os nossos colegas aí que eu acompanho, assim, é meio que unânime a torcida, os votos pro Malhadinho voltar pros meio pesados, né? O fato é o seguinte, pelo menos até a gravação deste podcast, a gente não tem nenhuma informação sobre isso, não sei se o Meloto tem, porque o que ninguém tem, ele tem, mas a sua intuição, Meloto, o teu feeling, seria que ele vai ficar nos pesados mesmo, ou que ele vai voltar para de onde não deveria ter saído, segundo a maioria pensa? Cara, ia jogar a moeda pro alto. Eu não tenho a mínima certeza, mas assim, intuição, cara, eu acho que ele vai continuar nos pesados. Mas eu não tenho nenhum fundamento pra dizer isso. Ele pode simplesmente descer. O tempo dirá. Hora de desespinhar o quadro preferido do Barbie, né? O nosso conservador, o cara que gosta do passado. Começa você, Barbie. Qual que é o teu espinho aí, pelo amor de Deus? Pô, eu tinha um espinho aqui preparado que não fazia referência ao evento, mas vamos falar do evento, né? Pra mim, o espinho, e quem acompanha seu capitão já há algum tempo, já deve saber que esse aqui é o espinho, né? Porque, pelo amor de Deus, Dustin Poirier, eu sei que ele ganhou, eu estou muito feliz que ele ganhou, mas, bicho, o salto mortal pra guilhotina que ele faz em toda luta, eu não tenho como deixar de comentar disso aqui. Porque é uma coisa que eu falo mal, não só do Poirier, eu falo mal de todos os lutadores que fazem essa desgraça. Puxar pra guilhotina é uma má ideia, a não ser que você seja, sei lá, o Charles do Bronx, ou o Arley Alves, tem uns dois caras aí que eu dou o passe, mas de resto, você tá entregando a posição pro seu adversário. E o Poirier é um dos casos mais engraçados disso, porque ele parece determinado a entrar na guilhotina, assim, em todas as circunstâncias possíveis. Eu achei em determinado momento, inclusive, que o Benoit tava usando isso pra se recuperar, que era tipo assim, pô, tô balançado, vou entrar na queda porque ele vai me puxar pra guilhotina. Já até faço o meu trabalho por mim, sabe? Eu nem preciso quedar o cara. Ele vai me entregar a posição. E esse que é o problema. Se você não consegue a guilhotina, você entrega a posição. Agora, me pergunte, Rampazzo, faça-me a pergunta capciosa aqui. Quantas vitórias por guilhotina o Poirier tem? Quantas guilhotinas o Poirier já encaixou e finalizou, Barbie? Zero guilhotinas. Em uma carreira que quantas vezes ele puxou pra guilhotina, quantas lutas ele já entregou fazendo essa besteira, e o cara nunca finalizou. Até teve a cena do pós-luta que foi engraçado, que foi o Hogan falando, seu corner te mandou parar de puxar pra guilhotina, e ele respondeu, eu nunca vou parar. Ele sabe, bicho. Ele sabe. Nessa altura do campeonato, ele só tá zoando com a minha cara. Acho que é porque ele quase pegou o Khabib naquela guilhotina, naquela luta entre eles, aquilo ficou na cabeça dele. Vai saber. O meu espinho na garganta é sobre a estreia do showman MVP, Michael Venom Page. Clap pro senhor Veneno, não só porque chegou e venceu,
Mas eu gostei. Tem gente que não gosta, eu gostei. Daquela parafernália toda, antes de entrar no octógono, durante a luta, eu acho divertido. Pra mim aquilo faz parte, é orgânico, é natural, né? Sai de maneira natural dele. Eu curti muito e gostei mais ainda, né? Por ter sido tudo isso contra ao retardado do Holland, que eu não suporto. Assim, ter humilhado o Kevin Holland ali em tempo real, né? Me ajudou a ganhar meu dinheirinho, né? Porque os dois aqui foram de palpitão em Kevin Holland, eu não coloco um centavo nesse safado nunca mais, depois de ter sido já trapaceado por ele algumas vezes. Então, ver ainda o MVP tirando onda, deixando o Kevin Holland sem graça no octógono, não tem preço. Qual que é o teu espinho, Melô? O meu vai pra declaração do Benoit Saint-Denis depois da luta, onde ele justificou a derrota dizendo que que o corpo dele não respondeu depois de uma semana de antibióticos para combater uma infecção. Ele estava presente, mas o corpo dele estava ausente. Não parabenizou o Poirier pela vitória e só agradeceu por ele ter aceitado a luta, né? Disse que para ele era uma oportunidade que ele não poderia recusar, por isso que ele continuou no combate, não saiu. Mas assim, cara, tu dá uma desculpa dessa depois de perder, como se só isso fosse o motivo da tua derrota, cara, pra mim isso é lamentável, velho. Ainda nos dias de hoje, os lutadores com essa postura depois das lutas, mano, se tu não tava com condições, simplesmente não aceita. Adia o combate, né? Mas não luta e depois dá uma desculpa dessa. Assim fica parecendo que o Poirier tava 100%, que não tinha nenhum problema com o Poirier. Ninguém foi lá perguntar pro Poirier se ele tava bem. Pode ter tido um problema, de repente até pior. Então fica o meu espinho aí com relação a essa declaração, pros lutadores serem um pouco menos de dar desculpinha depois das derrotas, aceita que dói menos. E eu vou dizer mais que é compromisso de um lutador, na minha opinião. Quando você aceita uma luta, você está assumindo que vai estar na sua melhor condição na hora da luta. Se você entra para depois falar, esse não era meu 100%, você não devia nem ter aceitado continuar. Porque não faz sentido. Não faz sentido. A sua derrota não vale menos porque você não estava em boas condições. Pronto, espinhos do UFC 299 desespinhados. Bora pra Rampazzo Reage. Bom, pessoal, no Rampazzo Reage dessa edição, lembrando que o Rampazzo Reage eu pincelo alguns comentários ali que foram feitos na edição anterior, leio aqui em voz alta e comento. Assim, eu queria, de verdade, sim, ficou até comovido, emocionado, agradecer a todos vocês, porque a cada episódio temos mais comentários. A cada episódio fica mais difícil garimpar. Mas muito legal a participação de todo mundo. Saibam que todos são lidos por nós três, né? E, pô, muito, muito bacana a participação e o engajamento de vocês, eu queria agradecer mesmo. E se eu não reagir a um comentário seu desta vez, quem sabe na próxima. Vamos lá, o primeiro que eu pincelei aqui foi do Luiz com Z Gustavo. Olha o que ele falou, abre aspas. Super dinâmico ficou o podcast desta forma. E quando for um card mais simples, como este, dá para encher mais linguiça e falar de amenidades, interagir com a galera, passar mais tempo nas perguntas capiciosas. Foi o que fizemos agora, inclusive, Luiz Gustavo. Aos poucos vocês vão criando mais identidade do programa. Já sou um super fã. Olha aí, queria ler isso para vocês dois, né? Eu sei que vocês leram esse comentário, mas é importante todo mundo ver. Chancelado, Luiz Gustavo gostou do nosso formato, como ele houve outros comentários de outros seguidores nessa linha, então parece que esse nosso novo formato aí, pessoal, tá validado. A maioria gostou bastante e valeu a dica, Luizão, tamo junto, cara. O segundo comentário que eu selecionei aqui é de quem, João Menegali Barba? Adivinha de quem que é? Mas eu não faço a mínima ideia de qual dos soldados deste exército imenso que a gente tem pode ter comentado. Pois é do Luiz Gustavo de novo. Eu peço desculpas aos demais soldados do capitão e inscritos e comentadores aqui de Três Tapinhas, mas não dava para não ler este segundo comentário do Luiz Gustavo, porque é um comentário sério, o assunto agora vai ficar sério mesmo, não estou fazendo graça, o clima vai ficar meio tenso. Olha o que ele escreveu, porque eu achei uma coisa muito séria mesmo. Abre aspas, eu recomendei podcast pro meu vô, eu fui no banheiro, e quando eu voltei, o meu vô estava embaixo da cama chorando porque o Meloto odeia velho. Fecha aspas. Quero lembrar que no podcast passado, o Meloto explicitamente disse que não gosta de lutadores velhos, ele disse que não gosta de velhinhos, ele disse depois em off aqui que se
Quando vê uma velhinha andando, ele chuta a bengala dela, vê o cara velhinho com andador na praça, ele passa a rasteira no andador. Este é Igor Meloto. A gente tá desmascarando aqui, que ele parece todo bonitinho, todo fofinho nas redes sociais, mas é um perseguidor de velhos nas praças e asilos. O que você acha disso, capitão? Não, eu, inclusive, fiquei sabendo que foi o Meloto que passou aquela lei para fazer a aposentadoria das pessoas ser ainda mais tardia do que já é. Meloto, que vergonha, Meloto. Primeiro, que se eu não gostasse de velho, eu não seria amigo de uma das pessoas que está aqui nesse podcast. Segundo, que eu só disse com relação aos lutadores que têm um pouquinho acima de 35 anos, que eu já não confio mais tanto. Apenas isso. E de ter feito Gilbert Durinho nocauteado, e era o que eu imaginava que poderia acontecer mesmo. Preconceituoso, maldoso, venenoso, etarista. E o terceiro comentário que eu selecionei aqui é não tem o nome dele. É o @user_ot7 Bravers in the Nights. Essa galera que entra aqui sem nome. Tô de olho em vocês, hein? Só que o seu comentário foi muito pertinente. E você puxou a orelha de alguém aqui, que eu não vou deturar quem é, mas você puxou a orelha. Abre aspas. Cadê o indicador de tempo de cada pauta? Alguém aí esqueceu de fazer isso, hein? Isso aqui é importante, isso aqui a galera gosta, a galera pede, foi uma sugestão. E, de repente, como ele não tem nome, é até uma outra pessoa. Então, tô puxando no ar a orelha aqui de um dos nossos bravos aqui. Nesta edição vai estar lá o indicador de da onde acontece cada partezinha, porque eu sei que isso ajuda, que isso pode facilitar a audição, a escuta de vocês do nosso podcast. E bora pro UFC Vegas 88. O Melotíssimo, quer ler pra gente aí o card principal? O que vai acontecer? Bom, o card principal, previsto para começar às 20 horas, no horário de Brasília, exclusivo no UFC Fight Pass, começa com uma luta entre o Christian Rodrigues e o Zach Dougarian, segundo o site do UFC na parte do evento, na aba de eventos lá, começa com essa luta. Tem uma outra aba do site do UFC que pode estar mais atualizada com uma ordem um pouco diferente, mas vou me basear aqui pela ordem que está na aba do evento, tá bom? Pode ser que mude, mas no momento é isso. Dessa luta aqui a gente já falou meio que eu tinha que falar, né, Barbie? Você fez a indicação dela, deixou a gente com mais vontade pra assistir, relembrou quem são os lutadores. Luta principal moral. Eu espero que todos estejam empolgados para ela. Muito bom. A não ser, Melo, que você tem alguma coisa pra falar aí dessa luta, acho que a gente já pode ir pra segunda. Não, eu compartilho da mesma empolgação do Barbie, porque eu já disse aqui sobre o Zach Dougarian. Pra mim é uma grande promessa aí, com mãos pesadas, tem tudo pra gerar um lutão aí contra o Christian Rodrigues, que tem um jogo de solo um pouco melhor, e vai ser aí interessante ver até que nível o Zach já está hoje. Muito bom. E na sequência, Melo, a gente tem o Gerald Meerschaert contra o Barbarina. Tá empolgado pra essa luta? O que você imagina desse resultado aí? São dois veteranos, né? São dois lutadores que fisicamente deixam muito a desejar atualmente. Aí eles não têm mais um poder físico tão grande, assim, tão agradável de se ver. Vai ficar aí... Vai ser uma luta pra gerar entretenimento mesmo. Ver quem morre no gás primeiro aí e o outro vai sobrepor. Eu tenho achado que o Meerschaert aqui é um lutador mais consistente, o Barbarena. Eu tenho a impressão que ele já chegou no auge, já passou do auge, e olha que ele é o mais novo entre os dois. Tá vendo aí com 3 derrotas consecutivas, sendo 2 por finalização. E na sequência, Meloto, o que a gente tem? Depois uma luta feminina entre a Penny Kianzad contra a Macy Chiasson. Duelo pelo peso galo. Ô, capitão, são 2 ranqueadas aí no peso galo e as únicas 2 ranqueadas fora a luta principal, né? O que você tá esperando dessa luta? Cara, ela pode ser uma luta interessante, mas ao mesmo tempo ela me parece muito aquela luta clássica que o UFC às vezes coloca, que a vencedora não sobe muito, a perdedora não desce tanto. As duas estão vindo de 2 derrotas nas últimas 3 lutas. Então, assim, eu acredito que ambas já meio que chegaram no teto delas na categoria. É um desses casos clássicos que a categoria não se renovou rápido o bastante. Então, ainda parece que elas têm muita lenha para queimar. Mas, assim, a luta tem potencial de ser interessante, porque a Kianzad é uma boa boxeadora, a Macy tem bons chutes, ela tem um jogo por cima ativo, enquanto a Kianzad tem um clinch muito bacana. Tem potencial para ser interessante, mas assim, o que a luta representa já me tira um pouco da vontade de ver. E na sequência, Melo, o Vincent Pru contra o Kennedy Nzechukwu. Tem
Tem a passagem de guarda acontecendo aí, Meloto, na tua opinião? Exatamente, cara. É o que tudo indica aí. O pessoal, o público não tá acreditando tanto também no novinho Stampru. Então eu também tô comprando essa ideia, que o UFC tá querendo aí promover o nigeriano em cima do haitiano. E acho que vai acontecer mesmo. Pela questão de diferença de idade mesmo, né? O Vince aí já tá com 40 anos e o nigeriano aí tá vivendo o seu auge, embora não tá num patamar tão grande ainda, mas acho que é o suficiente para vencer o Vince. E aí, Barbie, a gente chega no Common Event, o Bryan Battle contra o Angulosa. O Bryan Battle como um favorito, faz sentido, o Barbie, na tua opinião? Cara, eu acho que faz sentido, embora eu não tenha certeza que eu concordo com isso, não. Eu acho que o Bryan Battle é um lutador mais completo, diria que o mais capaz, porém, simultaneamente, eu não sei se ele é um lutador mais consistente que o Angulosa. O negócio do Angulosa é que muitas vezes ele se determina a trocar pancada com caras que são notoriamente melhores do que ele. Foi assim a luta dele contra o Lazzez, foi assim a luta dele contra o Jack Della Maddalena. Ele gosta de ficar ali na média distância, trocando soco com quem soca melhor do que ele. Mas ele é um cara extremamente atlético, muito resistente e ótimo wrestler, sabe? Então, pra mim, não seria surpresa nenhuma ver ele ganhando essa luta. Essa aqui também é uma luta muito interessante, porque o Angulosa faz lutas muito ativas. E o Bryan Battle, mesma coisa. E aí, Melo, a gente chega na luta principal, que vai ter a análise do Barbie logo menos. Você concorda que essa luta, ela tem tudo para ser 880, ou ela acaba muito rápido, porque os dois são bem violentos, ou vai ser um sonífero para todo mundo? Concordo. Não tô nem um pouco empolgado para essa luta. O evento em si, né, é um evento bem fraco, comparado com grandes eventos que já teve, mesmo Fight Nights. Então, essa luta aí é a cereja de um bolo ruim. Não tô empolgado, não. Ô, Barbie, vamos lá, hein? O Tai Tuivasa é lutador australiano, 9º no ranking. Como que ele vai pretender vencer o Marcin Tybura nessa luta? Pô, ele vai sentar a mão no Tybura e nocautear, porque é isso que o Tai Tuivasa faz, é isso que ele faz bem, é essa a forma dele de vencer. Ele não tem um card dos melhores. Quando o Tai Tuivasa estreou no UFC, o que mais me chamou a atenção nele não foi nem a questão de boxe, foram mais os chutes baixos dele, e também a capacidade dele de usar o clinch na grade a seu favor, porque, beleza, ele não é um bom wrestler, mas ele é um bom lutador de Muay Thai nesse aspecto. São boas cotoveladas, boas joelhadas, e infelizmente esse foi um aspecto do jogo dele que ele meio que deixou pra trás. Isso pra mim é lamentável. Como eu falei, pra mim era o que mais chamava a atenção. Ele mostrou isso contra o Derrick Lewis de novo, e também, se eu não me engano, contra o Stefan Struve, foi uma coisa que apareceu na luta, e pra mim, não surpreendentemente, foram duas das melhores performances que ele teve dentro do UFC, contra adversários bem decentes. Fora isso, o que acontece muito é que ele entra na luta disposto a trocar pancada, e recentemente isso só não tá funcionando, sabe? Ele é um cara rápido pra categoria e é um cara extremamente resistente, mas até essa resistência parece estar meio que quebrando. Já são 3 derrotas consecutivas e o cara tá em 9º no ranking com 3 derrotas consecutivas. É uma coisa meio peso pesada demais. Esse é o Tuivasa. E em questão ao resto do MMA, grappling e wrestling, ele é basicamente nulo. Eu vou dizer que é quase o nível mais baixo possível, principalmente em questão de jogo de solo. E do outro lado vai estar o Marcin Tybura, que está uma posição acima dele, né? O Tuivasa é o 9º, o Tybura é o 10º. São perfis parecidos? O que o Tybura vai trazer para tentar arrancar a cabeça do Tuivasa? Cara, eu vou dizer que o Tybura não é um lutador muito de arrancar a cabeça, não. Ele tem ali algumas vitórias por nocaute, mas em geral, ele é um lutador de levar a luta pro clinch, travar o adversário, conseguir quedas, trabalhar o jogo por cima. É isso que ele faz bem. Ele gosta de uma trocação também, ele gosta de fazer mais por trocar quando o adversário tem uma vantagem de wrestling em cima dele. E pra mim, a grande questão aqui também é que os jogos dele são muito opostos nesse sentido, né? O Tybura é um cara de querer deixar a luta transcorrer mais. Ele não é um cara de buscar o nocaute muito cedo. Ele gosta justamente quando o adversário começa a perder em termos de pujança física. Mas como qualquer peso pesado, ele também é bem vulnerável a tomar uma bomba ali e morrer, que foi exatamente o que aconteceu na última luta dele contra o Aspinall. 1 minuto de luta e ele foi deitado na pancada, sabe? Mas assim, eu vou dizer que ele é um cara, pra uma categoria dessas, ele é um cara razoavelmente consistente. Antes dessa luta contra o Aspinall, ele teve 7 vitórias nas últimas 8 lutas. A única derrota foi contra o Volkov, no que foi uma luta bem equilibrada contra um cara que estava ranqueado bem acima dele. Então, mesmo que seja um lutador que não me atrai tanto e que já tá aí com 39 anos de idade, é um lutador consistente
decente em todas as áreas e tem um card bem bacana para um peso pesado. Agora vamos para a análise final, encaixe entre eles o seu palpite, né, Barbie? Mas você sabe que eu discordo no Meloto. Não é nem questão de discordar ou concordar, né? Mas eu tô com um sentimento diferente do Meloto. Eu tô empolgadinho pra essa luta. Vocês acreditam numa coisa dessa? Eu estou empolgadinho pra essa luta. Eu concordo, isso pelo amor de Deus, né? Que não é uma luta à altura de ser o main event de um card do UFC. Né? Quanto a isso, a gente vai chover no molhado aqui se for pra versar sobre isso. Mas excetuando este fato, eu tô com um sentimento de que vai ser uma luta eletrizante, que não vai pro segundo round e que vai ser questão de detalhe quem vai encaixar primeiro. Não sei por que eu estou apostando nisso, mas quero ouvi-lo, Barbie. Quem entende de luta quer você. E aí? Pô, então, pra mim o negócio dessa luta é que a análise dela é extremamente simples. Ou o Tuivasa vai matar até o segundo round, ou ele vai ser dominado pelo resto da luta até ser eventualmente finalizado. Eu acho bem complicado imaginar uma alternativa a essas duas coisas. Eu não vejo o Tuivasa dominando a luta a longo prazo. Eu também acho meio difícil ver o Tybura nocauteando o Tuivasa a curto prazo. Pode acontecer de uma queda acontecer, porque o Tybura é decente nisso e o Tuivasa é ruim defendendo isso. Mas eu acho que o mais provável e o mais seguro também é que o Tybura vai tentar fazer essa luta se prolongar o máximo possível. E ele é um cara decente na trocação, mas eu não acho que ele tenha nível para realmente sustentar o jogo do Tuivasa, para defender os chutes baixos, para lidar com os overhands. O racional aqui, você falou essa questão do palpite, o racional aqui para mim é apostar no Tybura por justamente ser um lutador mais consistente, por ser um lutador com boas quedas, que tem um jogo realmente melhor contra o Tuivasa. E eu acho que eu tô indo mais pra esse lado, mas essa é daquelas lutas que passa a impressão que tem um cara com 3 derrotas consecutivas, que ele vai subitamente dar aquele gás maior e nocautear o adversário. E isso aqui pra mim tá dentro das maiores possibilidades dessa luta terminar. Mas eu acho que eu vou ter que seguir aqui o caminho do meu cérebro e ir de Marcin Tybura vencendo essa luta, possivelmente por finalização. Eu apostaria numa finalização. Vamos colocar um pouco de tempero nesse angu, então, Meloto, porque a gente já vai cravar aqui o palpitão, o palpite de 3 tapinhas na luta principal do palpitão do canal Contragolpe. Porque o meu feeling, o meu palpite estaria em Tuivasa por KO, por nocaute. Quer desempatar, Melo, agora no ar, ao vivo, olhando na cara do Barbie? Barbie, você está correto. Eu vou com você nessa. 2 vagabundos. Vocês vão ver, finalização. 2 vagabundos. Tá bom, ô Tuivasa, não me decepcione, hein? Tô brincando, eu vou torcer pro Tybura também. Eu quero mitar no palpitão. Quero passar aqueles safados lá. Tem gente que tá devendo visita pra gente aqui, hein? Um senhor Felipe do MMA Trader. Tô de olho em você, não vai escapar, não. Vamos seguir aqui, então. Então, vamos de Tybura. Ai, hein? Conta, Meloto. Chegou aquele momento em que você vai contar pra gente o que ninguém sabe. O que é? Bom, é sobre exatamente essa luta, tá? Tuivasa contra Tybura. Ela era para ter acontecido no UFC 298, do dia 17 de fevereiro, mas foi adiada para essa semana. E por que foi adiada? Uma lesão do Tuivasa, uma lesão no joelho, mais precisamente um rompimento do menisco. E essa lesão ocorreu por volta ali da virada do ano, né? Ele precisou, inclusive, fazer uma cirurgia no joelho. E a pergunta que não quer calar, será que ele se recuperou disso? Será que ele vai estar apto realmente para fazer essa luta? Bom, ele aceitou o confronto. Segundo ele, sim, no canal do YouTube dele ele registrou toda essa saga para esse confronto, dizendo que está se sentindo muito bem e apto para lutar. Mas fica essa informação aí, né? Depois eu não quero ouvir desculpas se perder. Que voltou a sentir dor, ou que no primeiro round levou um chute ali e rompeu de novo, enfim. Fica a informação aí. Olha só, depois de eu ver essa informação que eu não tinha, né? Informação que o senhor tem, que os outros não têm, e que o senhor, que odeia velhos, mas pelo menos é alguém que gosta de compartilhar as coisas, né? Que é generoso com as informações, eu fico até pensando se o meu palpite no Tuivasa fazia sentido, né? Porque agora eu fico bambeando. Então eu perdi a convicção que eu tinha, tá? Já tô tirando meu time de campo aqui também. Vamos todo mundo de Tybura.
E bora pro jogo. Ô, Melota, aproveita que você tá perto do microfone aí, que ele tá ligado. Leia pra gente o card preliminar. Vamos passar rapidinho por ele aqui, ver o que tem de bom ali. Claro, o card preliminar previsto para começar às 17 horas, no horário de Brasília, também com transmissão exclusiva do Fight Pass. Algumas lutas acontecem de ser transmitidas no YouTube do UFC, nos canais de comunicação deles também, mas só as primeiras. Bom, a primeira luta vai ser entre o Charalampos Grigório contra o Chad Ayelinger. Duelo pelo peso galo. Capitão, o Barbie é o seguinte, cara. Eu nunca ouvi falar. Você já conheceu algum dos dois? Não, eu conheço ambos. Mas assim, e eu inclusive gosto muito do Ayelinger. Pra mim o negócio, eu não sei se ele tá descendo de categoria nessa luta, mas eu já tava achando complicado ele tentar se... Porque ele é muito pequeno pra categoria que ele tá. Eu só não tenho certeza se agora ele tá descendo ou não. Tá pegando aí um outro cara que veio do Contender Series, que inclusive teve uma performance sensacional. Então vamos ver. Ele tá no mesmo peso. Então já me complica, pô. Desgraçado, anão pra categoria, fica querendo trocar porrada com os gigantescos lá. E o Chapolin Grigoriou? Pô, eu tenho menos informação que eu vi a luta dele no Contender, que ele definiu em 1 minuto de luta. E definitivamente aí ele vai ter uma vantagem em cima do Ayelinger de envergadura. Até que um pouco de altura, mas mais de envergadura. E vamos ver se essa vantagem vai contar. Eu acho que o Ayelinger é um trocador muito dinâmico. Eu gosto muito dele em pé, eu gosto dos chutes dele, eu gosto da movimentação. Mas é isso, tá encontrando caras que são simplesmente muito maiores, mais pesados do que ele. O Grigório, que é o primeiro atleta da história do Chipre atuar no UFC. Muito bom. Na sequência, a gente tem... Eu vou te falar, hein? É uma luta que me interessa nesse card preliminar. Acho que vai ser uma ótima luta, eu tô curioso por ela, né? Que é a nossa Jaque Amorim versus a Cory McKenna. Meu coração bate mais forte, ai, ai, ai. E essa luta, cara, eu acho que vai ser uma luta equilibrada, tá? O que vocês decidirem aqui com relação ao palpitão, eu vou concordar, porque eu tô em cima do muro aí. O que vocês têm a dizer sobre essa luta? Duas grapplers, né? A McKenna é uma leve favorita, mas Jaqueline é uma ex-campeã mundial de jiu-jitsu. E a Cory tá 3-1 no UFC. Se a gente contar a vitória dela no Contender contra a Vanessa Demopoulos, dá pra botar aí mais uma vitóriazinha, né? De bom nível. E é mais testada. Jaqueline teve problemas de cardio na estreia, melhorou um pouco na segunda luta, mas não sei se vai ser o suficiente pra vencer essa. Luta dura pra brasileira. Barbie? Bom, eu acho que é meio que isso que o Meloto falou, que em termos de grappling puro, a Jaqueline é tranquilamente superior nessa luta, mas eu não sei se ela é uma melhor lutadora em termos de MMA, sabe? Eu não tenho certeza se ela vai conseguir impor a posição dela, se ela não vai acabar sendo segurada por baixo, porque ela fez isso contra a Demopoulos, fez isso contra a Kay Hansen, e é aquela coisa que o jogo é bom até um certo nível, né? A luta muito provavelmente vai pro chão, só que ficar por baixo tentando finalizações é uma coisa que é muito difícil ganhar lutas fazendo. Torço aqui pela Jaqueline. É um jogo difícil nesse sentido, mas também pode ser o ideal, né? Imagina a pessoa que é dela, ela já pega imediatamente no triângulo. É Natal. Bom, e na sequência temos Josh Culibal versus Denis Silva, ô Meloto. Luta válida aí pelo peso pena. O que você tem pra falar? 2 strikers, né? O Culibal muito mais testado, nocauteou o meu Zik Bagdasaryan. É um cara elogiado pelo Anderson Silva. E o Dani Silva estreante, contratado pelo Contender, mesmo vencendo nos pontos, né, o que não era comum, mas teve uma boa performance lá. Culibal é o favorito, mais testado, acredito mais na vitória dele, mas vamos ver, né, do que o Dani é capaz. Não, definitivamente aqui, não, só falar que o Culibal é o favorito, mas só que o Denis Silva tá estreando aqui, vindo de provavelmente uma das, talvez a melhor luta da história do Contender Series. Foram 400 golpes atingidos, somados pelos dois. Isso é uma média de 26 golpes por minuto, se a minha matemática não tá muito ruim. Galera, isso é absurdo, cara. Foi uma das lutas mais eletrizantes que eu já vi, foi incrível de se ver. Claro que isso é aquela coisa que também denuncia uma parte técnica muito, assim, sabe como é que é? Aquela coisa do cara ser bom ofensivamente, não tão bom defensivamente, mas definitivamente gera lutas boas. E na sequência já é o filho, o Yod Osborne. Tá empolgado pra essa luta, Melo? Muito empolgado, pra mim é o main event do card preliminar, confrontos de estilos, né, o Jafé é um grappler de grande quilate, o Osborne um striker também acima da média, luta de peso mosca tende a ser mais prolongada, mas nessa sei não, hein, onde um é muito bom, o outro deixa a desejar, então vai ser um lutão. O jamaicano aí tem 2 decisões em 8 lutas no UFC. O Jafé é um pouquinho favorito nas casas de aposta, mas vai ser um lutão. E na sequência, o Barbie, eu preciso até fazer uma correção aqui, que é a Josiane Nunes e a Chelsea Chandler, né, luta válida pelo peso galo feminino, são 2 ranqueadas. Mais cedo eu disse,
quando eu me referi justamente a outra luta feminina do card, né, Penny Kianzad contra a Macy Chiasson, que eram as únicas ranqueadas além da luta principal. Menti, me equivoquei. Josiane, 13ª, Chelsea Chandler, 14ª. Vamos ter uma vitória da brasileira aí? Ela tá com leve favoritismo. O que você acha, Barbie? Eu acho que, inclusive, o favoritismo dela poderia ser maior. A Chelsea Chandler, pra mim, a imagem que eu tenho dela é ela correndo da Norma Dumont na última luta, literalmente virando de costas e saindo correndo. Eu realmente não acho que ela seja uma lutadora a nível do UFC. O maior problema que a Josiane tem, na minha opinião, é que ela é muito pequena para a categoria, mas muito pequena mesmo para a categoria. E o UFC tá gostando de casar ela em lutas memes, né? A última luta dela foi contra a Zara Fine, que ela ganhou por decisão. A Zara Fine, galera, é 21 centímetros maior do que a Josiane, sabe? E a Josiane ainda assim ganhou. Ela tem muito poder de nocaute, ela tem uma envergadura bem boa. Não vou dizer que a técnica dela é das melhores, mas eu acho que só essas coisas já devem ser suficientes contra a Chelsea Chandler. Vamos ver se a Chelsea Chandler vai sair correndo, fugindo. Aquela cena foi engraçadíssima. E na sequência, o israelense Nathan Levy contra o americano Michael Davis, peso leve. Cara, Mike Davis, pra mim, o único problema que ele tem como lutador é o fato que ele basicamente não luta. O cara tá no UFC desde 2018, quando ele fez a luta dele no Contender Series contra o Sodiq Yusuff. E sabe quantas lutas ele fez desde essa época? 4. Ele fez 4 lutas dentro do UFC, 2 em 2019, uma em 2021, uma em 2022. Passou o ano inteiro de 2023 sem lutar. São 3 vitórias, uma derrota apenas, que foi justamente pro Durinho, quando o Durinho ainda estava lutando na categoria dos leves, pra vocês entenderem quanto tempo faz isso, viu? Mas é um trocador extremamente dinâmico, um boxeador com ótimos reflexos, com bons contragolpes, e também um cara que tá desenvolvendo aí o jogo de grappling dele. Na última luta já mostrou aí boas quedas, um bom controle posicional, ground and pound. E o Nathan Levy é um cara que, assim, eu não digo que ele é dos mais técnicos, mas ele é um cara extremamente atlético, tem ótimos chutes, tem boas quedas também, um bom jogo de chão. Eu acho que essa é uma luta que tem muito potencial, eu acho que ela vai ser muito boa de se assistir. E fechando o card preliminar, Meloto, o Thiago Moisés vai lutar contra o Mitch Ramírez. O americano pode complicar pro jiu-jiteiro brasileiro, Melo? O Thiago é bem favorito, né, cara? Jiu-jitsu de altíssimo nível e cada vez mais completo nas outras áreas. O Ramírez foi chamado de última hora aí pra entrar no lugar do Brad Reed. Não tem nem qualificação pra estar nessa posição. Ele foi nocauteado pelo Carlos Prates no Contender ano passado e foi chamado aí pra apagar incêndio. O Thiago é um dos maiores favoritos do card e eu não vejo muitos problemas pro Thiago nessa luta, não. Então, por favor, sem surpresas, sem zebras, hein? E bora pro Crava Capitão. Olha, pessoal, chegamos aqui então naquele momento, né, em que o Barbie aponta, né, 3 sugestões de aposta simples, com odd mínimas de 1,50, né, esse é o grande desafio. Outro grande desafio, né, o Barbie conseguir achar coisas interessantes numa data em que as casas de apostas ainda não liberaram todas as odds, então fica mais difícil ainda. Não canso de dizer que esse é um quadro que está em reestruturação aqui. Aguardem, mas enquanto isso a gente não quer deixar vocês na mão. Tem gente que se diverte muito com isso. E Barbie, tá na ponta da língua aí, manda bala. Se é dica de aposta que vocês querem, é dica de aposta que a gente tem, venham comigo, soldados, venham comigo, porque aqui seu capitão chega com as dicas carismáticas da semana, o Cravo Capitão. A primeira delas, luta entre Christian Rodrigues contra Isaac Dugarian. Como eu já falei aqui, essa luta é o meu main event pessoal, e eu acho que uma aposta muito boa aqui é na luta não ir para a decisão, que tá pagando 1,80. Aí vocês me perguntam, capitão, meu capitão, por que você acha que essa é uma odd bacana? Simplesmente porque o Isaac Dugarian nunca passou do primeiro round, nem na carreira amadora dele, nem na carreira profissional. E aí é aquela coisa, não só a gente vê o tanto que esse cara é um definidor muito perigoso, mas também a gente não tem nenhuma informação se ele consegue sustentar ritmo, se ele consegue ver um segundo round e continuar nas mesmas condições. E o Christian Rodrigues, mesmo que ele não tenha um histórico de definições, é um cara que se vale muito do cansaço do adversário, e ele cresce bastante na luta conforme os rounds vão passando. Então é aquela coisa que eu acredito que se o Isaac Dugarian
não definir essa luta. E eu tô pendendo mais para esse lado. Eu acredito que ele é definido. Então, para mim, essa é uma aposta, uma odd que tá valendo bem a pena. Segunda odd, Josh Culibao contra Danny Silva. Aposta simples no Josh Culibao, tô ganhando 1.57. Eu acho que o Josh Culibao é um cara bem subestimado aí dentro do UFC. Ele é um cara bem técnico em pé, ele tem um bom nível de chão, ele tem uma ótima movimentação. O Danny Silva, mesmo que seja um cara muito resistente, muito ativo, eu acho que ele não tem a mesma capacidade técnica do adversário, então acho que essa é uma odd bem bacana. E a terceira odd da vez, Jaqueline Amorim contra Cory McKinnon para passar de 2,5 rounds, tá pagando 1.52. Essa aqui, para mim, a ideia são duas grapplers, eu acredito que elas vão se anular em termos de jogo de solo. A McKinnon, mesmo que ela não seja o mesmo nível de grappler que a Jaqueline ela se defende muito bem no chão. E em pé, eu não acredito que nenhuma das duas traga um risco significativo que essa luta vá terminar antes de passar de 2,5 rounds. Então, para mim, a odd de 1.52 aqui tá valendo bem a pena. Para quem não ouviu, seu capitão repete. Sugestões da vez. Christian Rodrigues contra Isaac Dulgarian não ir para decisão, pagando 1,80. Se essa aqui bater, eu vou tirar onda, viu? Segunda, Josh Culibao, vitória simples, pagando 1,57 contra Danny Silva. E a terceira, Jaqueline Amorim contra Cory McKinnon, passagem de 2,5 rounds, pagando 1,52. Eu fico por aqui, vamos torcer para todas essas baterem soldados. Para você que nem no repeteco do Barbie conseguiu anotar, não se preocupe, porque no Instagram de Três Tapinhas a gente sempre traz as 3 sugestões de apostas ali nos stories. Ah, Rampazzo, mas eu não sigo o Instagram, então segue, @Três Tapinhas. Ah, Rampazzo, mas eu não tenho Instagram, então volta aí, presta atenção, porque o Barbie repetiu 2 vezes. E agora chegamos à hora de Igor Meloto abrir a arca dele. O que vai sair desse baú, Meloto? Bom, hoje o tema do baú vai ser o UFC da ressaca, que é a gente, mais uma vez, fazer uma comparação entre um evento que aconteceu pós a edição 99 da organização do UFC, tanto do UFC 299, que é o atual, quanto do UFC 199, quanto do UFC 99. Então, começando, né? Vou começar pelo 99. Na verdade, Meloto, o que você quer mostrar pra gente é se a sequência do UFC 99 e a sequência do UFC 199 foi tão terra arrasada como está sendo essa, né? Exatamente, tu conseguiu explicar melhor. Tô fechando as abas aqui, que eu tô com um monte de aba aberta aqui no PC. Aqui, agora encontrei. O UFC que veio logo depois do UFC 99, vou citar aqui só o card principal pra gente fazer essa comparação. Começou com uma luta entre o Nate Diaz e o Joe Stevenson. Claro que o Nate não era o mesmo, né? Era um cara bem menos popular. Depois, Chris Lytle contra Kevin Burns. Depois, Ross Pearson versus o André Winner. O James Wilkes contra o Demarcus Johnson. E a luta principal, Diego Sanches e Clay Guida. Esse foi o UFC que veio ali, a ressaca do UFC 99, que ocorreu em 2009, né? Muito tempo já, mas foi isso que o UFC entregou. Depois, aí o UFC que veio logo depois do UFC 199, que foi também um Fight Night. O card principal começou com a Joanne Calderwood, que é a Joanne Wood, contra a Valérie Letourneau. Depois, o Olivier Albin Mercier contra Tilbat Gold. Na sequência foi o Steve Bossé contra o Sean O'Connell. O Common Event era Donald Cerrone e Patrick Coté. E a luta principal, o Stephen Thompson contra Rory McDonald. Então esses foram os 2 eventos aí que vieram depois das edições que eu citei, né? O 99 e o 199. E agora a gente tem aí o UFC dessa semana, que é um evento talvez um pouco inferior a esses, né? Eu não estou empolgado. Aí vocês estão? Qual que foi a luta principal da sequência do UFC 99? Clay Guida contra Diego Sanches. Foi uma lutaça, né? Foi uma lutaça. Uma das melhores lutas da história do evento, como é amplamente considerado. E Rory McDonald e Stephen Thompson era uma luta que prometia muito também, né? Pois é, essa é aquelas que, tipo assim, beleza, ela não foi uma lutaça, mas só que ali era luta top 5, sabe? A intenção foi boa. Exato, era o nível mais alto possível de luta que eles poderiam casar. Ou seja, avacalharam com Tuivasa versus Tibura mesmo. It's time! Cavaleiros e donzelas, brutamontes e queridas e sábias desdonzeladas, chegamos no final desse podcast que tá resenhando, tentando tirar suco de pedra aqui desse UFC Vegas 88, Tuivasa versus Tibura.
É hora do tapinha de despedida. Vamos todo mundo dar tapa na cara desse evento e ir embora ou não? Ou tem coisa melhor? Qual que é teu tapa aí, Barbie? Bom, meu tapa na cara aqui não vai neste evento, porque o UFC 299, apesar de tudo, assim, eu acredito que foi um evento fabuloso, mas eu tenho que falar de uma coisa que não aconteceu no UFC, aconteceu na PFL, porque o que a PFL fez esse final de semana foi casar o confronto da maior estrela que eles tinham, que é o Cedric Doumbé, contra o principal prospecto deles, que é o Baqui. E a luta estava sendo uma luta bem bacana, bem técnica, assim, que estava indo para um terceiro round parelho. A impressão que dava é que o Doumbé estava começando a tomar conta mais do round e possivelmente rumando para a vitória. E aí o que aconteceu? Lambança, porque ele pisou em alguma coisa, tentou avisar o juizão falou, continua lutando. Ele continuou lutando, e aí o adversário dele falou que ele pisou em alguma coisa. E aí o juiz interrompeu a luta a favor do adversário. Lambança, cara. E aí depois a gente foi descobrir que o Doumbé tinha pisado numa farpa e por isso que ele estava pedindo pro juiz. Tipo assim, pra mim o juiz já foi incorreto em interromper a luta, considerando que foi o adversário do Doumbé que pediu pra ele, na segunda vez, pelo menos, né? Mas o fato é, e eu vi muita gente falando assim, pô, o cara não quis continuar porque tinha uma farpa no pé, que bobagem, a gente já viu o lutador continuando com o braço quebrado, com a mão quebrada. A questão não é essa, não deveria ter uma farpa no octógono pra ele pisar. Tipo, o quão amadorismo é esse? O meu tapa na cara aqui vai ficar primeiro no juizão da luta, que era o Mark Goddard. Em geral, cara que eu respeito muito, um juiz que eu estou, em geral, de acordo, mas pra mim, ele fez uma lambança. Foi a pior decisão que ele poderia ter tomado naquela situação. Mas a PFL também merece um tapa na cara, assim. E eu tô falando da organização inteira, porque, pelo amor de Deus, o octógono não estava sequer limpo pra luta. Não estava limpo. Isso aqui é uma coisa básica. Que ódio, cara. Que ódio. Enfim, ei. E aí, meu, qual que é o teu tapinha de despedida aí? Você tá revoltado que nem ou não, tá mais calmo? Cara, a PFL já levou 2 tapas na cara desse final de semana, porque então não vou dar mais um. Porque eles perderam justamente o Cedric Doumbé, que perdeu a luta dele, né? Embora não foi uma derrota tão impactante assim e tal, mas foi uma derrota para uma estrela da PFL. E também o Francis Ngannou, que perdeu também na mesma semana, no mesmo final de semana, no boxe, né? Perdeu pro Anthony Joshua, um nocaute fulminante, acho que vale citar aqui. E o meu tapa vai ser nas costas do Anthony Joshua, que colocou o Francis agora em seu devido lugar e deu um recado pro MMA em si, de que, cara, cada macaco no seu galho, vou usar essa expressão aqui, entendeu? Não, pessoal do MMA fica no MMA, pessoal do boxe fica no boxe, vamos fortalecer o MMA com os embates que a gente tem aqui, né? Não vamos botar, esse papo de Shannon O'Malley contra Ryan Garcia, Ilia Topuria contra o Canelo, deu, né? Morreu isso aí, né? Depois do que o Francis Ngannou apanhou lá. Então meu tapa vai nas costas do Anthony Joshua, que estabilizou as coisas como tem que acontecer e ainda por cima tratou muito bem o Francis depois da luta, né? Foi um cara que fez o serviço dele, treinou, se preparou, não subestimou o Francis também, isso foi importante, mas fez o que tinha que fazer, e então meu tapinha vai nas costas dele, parabenizando pela postura depois da luta também. E é isso. E que indiretamente é um tapa na cara do Tyson Fury, né? Que não se preparou direito para aquela luta, sei lá, porque é inacreditável, né? Ter acontecido o que aconteceu naquela primeira luta. De fato, agora as coisas voltaram ao normal, né? Bom, o meu tapinha de despedida vai na cara do Ali Abdelaziz e de todo mundo que não está revoltado com a ideia de Justin Poirier versus Islam Makhachev. E por que o tapa na cara do Ali Abdelaziz? Porque ele tá vociferando essa luta para todos os lados, e tem gente comprando esse barulho, e essa luta ela não faz o menor sentido. Ela não faz o menor sentido. O Justin Poirier acabou de vir de uma derrota, de ser nocauteado, apagado pelo Justin Gaethje. Aí porque venceu um cara que estava lá atrás no ranking, ele é o próximo a disputar o cinturão, porque ele vai lutar um mês, porque a luta dele vai acontecer um mês antes da luta do Justin Gaethje. Isso que eu nem tô falando de Tsarukian e Charles do Bronx, que também estão na frente até do Justin Gaethje, na minha opinião. É inacreditável que essa luta está sendo cogitada, e vou mais longe. É inacreditável que essa luta vai ser casada, porque meu palpite é que vão fazer essa luta. Poirier versus Makhachev. Inacreditável, cara. Eu tô revoltado com isso, pelo amor de Deus. É assim, tapa na cara do Abdelaziz e de todo mundo que não tá revoltado como eu, hein? Então toma cuidado com o que vocês vão falar aí. Toma cuidado.
Então, eu com certeza também desaprovo essa luta, não acho que deva acontecer de jeito nenhum. O Poirier não é o principal cara ali que merece, mas eu já vi de tudo no UFC, de timing, hoje em dia é tudo. Ela vai timing, para. A gente já viu o Joey Soto, um estreante, disputar o cinturão por causa de timing. Ele tava na oportunidade, na hora certa, no lugar certo. O Zé das Couve disputou o cinturão do UFC. Você vê, mas eu vou dizer que até em questão de timing essa luta é curiosa, né? Porque tem, tipo assim, eles poderiam colocar o Justin Cage e eles poderiam colocar o Charles do Bronx. Ah, capitão, mas os dois estão com luta casada. Cancela a porcaria da luta, bicho. Qual que é mais importante aqui? A disputa do cinturão BMF, que ninguém liga. Ninguém liga pro cinturão. A disputa vai ser interessante. Mas o que é mais importante? Essa disputa ou a disputa do cinturão linear do peso leve? O que é mais importante? O Tsarukian e o do Bronx saírem na porrada ou a disputa do cinturão peso leve? Cancelam uma, bicho. Colocam alguém que realmente... Mas por que foi marcada, Barbie? Entendeu? Por que marcaram? Mas é outro ponto que é o seguinte, é um mês só entre uma luta e outra. A gente já viu lutas acontecerem com menos tempo. Basta um desses dois vencedores dessas duas lutas, né? O Charles ou o Tsarukian. O Gate, o Holloway não, né? Mas o Gate vencendo, não sai completamente quebrado, que consegue lutar depois. 2 meses. Pelo amor de Deus, assim, para com essa história de Poirier. Mas eu concordo com o que o Meloto falou. A gente já viu coisa pior. E algo me diz, como eu já disse aqui, como eu vou repetir, eu acho que essa luta vai acontecer. Por isso que eu tô tão revoltado. O protecionismo ao Islam Makhachev, claramente, porque desde o início, então, já se sabia que ele ia lutar em junho, desde o início. Fora a sensação, é fogo se referir ao Poirier como carninha assada, mas é um encaixe muito favorável, né? Ele tá bem mais velho do que ele estava quando lutou contra o Khabib, mesmo assim não foi exatamente competitiva aquela luta, ainda tem isso, né? Essa ideia de, entre Tsarukian e Poirier, vamos dar o Poirier, entre Charles e Poirier, vamos dar o Poirier, enfim, cara, Não, e aliás, só ressaltar que a gente já sabe que o Meloto não gosta de velho, ele já tá olhando pro Poirier salivando. Não, pois é, mas você sabe que aqui eu até passo um pano, né? Porque é brincadeira, cara, estão fazendo com essa disputa e com essa cinta peso leve. O Islam, ele tem 2 defesas de cinturão com um cara que sequer do peso leve era. Ele tem 2 defesas de cinturão com um peso pena. E agora ele vai pegar, possivelmente, um cara que se tivesse perdido no sábado, provavelmente se aposentaria. Poirier tava falando em aposentadoria. Então é brincadeira. O Dana White aí se ele fizer essa luta, já vai ter meu tapa já garantido, né, cara? Bom, o Islam, que não tem nada a ver com isso, né, tá no lugar dele e não tem do que reclamar. Bora empacotar então mais essa edição do podcast menos humilde da internet brasileira. João Menegali e Barbie, o Capitão Carisma, muito obrigado. Igor Meloto, muito obrigado. Mas o meu obrigado verdadeiro vai para você, que conseguiu ficar com a gente aqui até o final. Um grande beijo no coração de cada um. Presta, filhas!